Porque se a gente tem uma visão de pastor e de ovelha que é muito assim, tranquila, bucólica, né? Aquela coisa campestre, o pastor e a ovelhinha saltitando, feliz e contente, etc, etc. E diz, Jesus é o bom pastor, que lindinho. A gente não está entendendo, né, que nós estamos aqui falando de mors et vita, duello. Com um duelo, a morte e a vida estão se degladiando. Aqui que está a coisa. Jesus realmente aqui fala da sua missão de bom pastor. Por quê? Porque as ovelhas, ou seja, nossas almas, nós estamos aprisionados com o lobo, procurando a quem devorar. Nós estamos realmente debaixo de uma situação de fragilidade, né? Então trata-se de vida ou de morte para a ovelha. Não é simplesmente uma coisinha campestre, uma coisa assim lindinha. Não, é vida ou morte. É uma batalha. Tá, e aí? E o que é que o Evangelho nos diz? Bom, o Evangelho começa então falando, né, que as ovelhas precisam entrar num redil. Nós que não temos essa cultura, nós aqui no Brasil não temos essa cultura de cuidar de ovelhas, para nós é uma coisa muito fora do comum. É o seguinte, as ovelhas passavam o dia pastando, mas de noite elas têm que ser recolhidas. Elas têm que ser recolhidas num aprisco, num redil, num lugar protegido. Do quê? Da noite, mas também do lobo, dos ladrões, etc, etc. Então, muitas vezes, os pastores que cuidavam das ovelhas tinham esses apriscos, esses lugares que eram um pouco coletivos, né? Os pastores eram pobres e eles levavam as ovelhas todas para passar a noite num lugar, uma espécie de cooperativa, né? Em que os vários pastores levavam suas ovelhas ali no aprisco. E depois, passada a noite, alguém vai lá, abre a porta do aprisco, do redil onde as ovelhas passaram a noite, e cada pastor começa a chamar as suas ovelhas com um tom de voz que ele acostumou as ovelhas. O pastor lá fora fica, né, cantando, ou gritando, ou falando, naquele que é o chamado dele para a ovelha. E é impressionante, né, para nós brasileiros, é uma coisa assim do outro planeta, porque a gente nem não tem experiência disso, mas é impressionante que as ovelhas reconhecem a voz do pastor. E elas se dividem. Então, vamos supor que dentro do redil ficaram lá 50 ovelhas e são 5 pastores, cada um com 10 ovelhas. Os 5 pastores, cada um se põe num canto, começa a chamar as ovelhas e direitinho as 10 ovelhas cada uma vão para o seu pastor. E não se misturam. É importante a gente ter esse referente no mundo real para entender o que Jesus diz quando ele diz assim: quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Mas não seguem estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Veja, diante dessa explicação que eu fiz, de repente o Evangelho agora adquiriu uma nova luminosidade, porque agora a gente sabe do que é que Jesus está falando. Estamos falando de uma coisa assim, real. As ovelhas realmente que passavam a noite dentro, né, de um redil, protegidas, chega de manhã, o porteiro lá, o responsável lá da cooperativa, abre a porta, o pastor entra, eu vim aqui buscar minhas ovelhas, e ele sai cantarolando e dizendo, e chamando as ovelhas pelo nome, e as ovelhas escutam a sua voz e não seguem uma outra voz. Então isso daqui é uma metáfora, claro, que Jesus está falando aqui, é uma comparação, mas é uma comparação de uma coisa que existe na realidade, no mundo real. Porque a gente fica pensando assim, imagina se a ovelha distingue voz de pastor. Sim, distingue mesmo, é verdade. A gente fica achando que é invenção, né? Mas não é invenção não, isso aí existe de verdade. Tá,
Uma vez que a gente entendeu a letra do Evangelho, o que é que Jesus está querendo ensinar? Bom, Jesus está querendo ensinar o seguinte, que nós que temos fé, que somos católicos, nós ouvimos a voz do pastor, ouvimos a voz de Jesus. E assim, é uma das coisas mais admiráveis que a gente vê quando uma pessoa verdadeiramente é católica, quando o sujeito abandonou a vida de pecado, está preocupado em estar em estado de graça, está querendo realmente conhecer mais Jesus, a doutrina da igreja. É interessante como os fiéis católicos que querem a conversão, como eles adquirem um sensus fidei. O que é sensus fidei? Sensus fidei quer dizer o seguinte, nós temos os vários sentidos do corpo, não é isso? Audição, olfato, paladar, visão, tato. Acontece que a igreja sempre reconheceu que na alma do fiel, aquele que realmente é um fiel católico convertido, que está procurando o estado de graça, parece que existe um sensus fidei, ou seja, um sexto sentido, que não é um sentido do corpo, é um sentido da alma, onde você ouve uma pregação meio herética, estranha, distorcida, e aquela senhorinha lá do primeiro banco da igreja, que com pouca educação, pouco letramento, menos teologia ainda, ela ouve e diz assim, ué, isso que esse padre está falando, isso que esse bispo está falando, isso que esse catequista está falando, isso que esse pregador está falando, está esquisito, né? E a pessoa nota que não é aquilo que ela crê. E como os nossos fiéis são bons, têm um coração bom, ele diz, vai ver que fui eu que não entendi. E, resultado, não seguem a voz do estranho. Mas quando vem alguém e prega a verdade da igreja, a ovelha reconhece a voz. Opa, esse daí é Jesus. Isso aí que eu creio, é isso aí. Ele está conseguindo falar o que eu não consigo falar. Ele está conseguindo explicar o que eu não consigo explicar. Ele está conseguindo dizer o que eu não consigo dizer. Então, a primeira coisa é a gente notar que existe esse sensus fidei. Jesus está falando desse sensus fidei. Jesus está dizendo, olha, se você de verdade está buscando Jesus, uma conversão, está buscando a vida em Cristo, você nem sabe dizer o que está errado na pregação ou no escrito ou no vídeo de uma pessoa, mas você começa a notar que tem alguma coisa errada aí. Tá, mas aí concretamente, como que a gente faz para adquirir esse sensus fidei, Padre Paulo? É aquilo que Santo Tomás de Aquino coloca numa espécie de conaturalidade. Quando você começa a viver a vida das virtudes, as virtudes crescem todas juntas. Então o que é que acontece? Como é que está a sua vida de castidade? Está seguindo aquilo que Deus manda mesmo? Está se confessando? Como é que está a sua vida de paciência? Você está realmente carregando a cruz do dia a dia com Jesus? Como é que está a sua honestidade? Você está ainda vivendo aquela vida na mentira? Quando você mente facilmente para os outros, para escapar de um aperto? Como é que está a sua vida? Bom, se você for crescendo nas virtudes, se você realmente pedir a Jesus essa graça, na confissão frequente, na comunhão frequente, que Ele vá mudando o seu coração, você vai começar a ver que você começa a ter um ouvido fino para entender as coisas de Deus. Você começa a entender as coisas de Deus de forma mais profundamente. Por quê? Porque, claro, em estado de graça, a nossa inteligência começa a se mover nessa direção. Então, existe uma conaturalidade com as coisas de Deus, entende? Porque você começa a se comportar como filho de Deus, você, de alguma forma, vai participando da natureza de Deus e você começa a entender. Nossa, que eu estou entendendo a fé, eu estou começando a ficar mais claro. Nossa, estou vendo a vida dos santos, aquilo está me empolgando. Então você realmente segue o que Jesus está dizendo, né? Você realmente é a ovelha que está ouvindo a voz, você tem essa docilidade. Em palavras pobres, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você vai obedecendo a Jesus, você começa a mudar a sua vida e você vai se tornando mais capaz de ouvir as coisas de Deus cada vez mais. Você vai criando uma sensibilidade, você vai
aguçando o ouvido. É assim também com relação às coisas da fé. Você vai começando desenvolvendo a sua inteligência para conhecer Jesus, e um dos sinais mais claros de que isso está indo no caminho certo é que isso vai mudando a sua vida para o bem. Ou seja, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Isso que Jesus diz é verdade. Jesus, ele vem dar a vida em vários sentidos. Uma é que ele morre para nos dar a vida. Mas tem um outro sentido também, que é o sentido de que ele nos dá a vida, a gente fica mais vivo espiritualmente, né? A vida espiritual começa a palpitar dentro de nós e a gente começa a ficar mais sensível para as coisas de Deus. Oi você que acabou de assistir esse vídeo, se você gostou, dê o seu like e se inscreva em nosso canal. Mas também não deixe de enviar este vídeo para aquela pessoa que você acha que está precisando ouvir esta mensagem.